Olá, meus queridos alunos. Aula passada a gente terminou todo o nosso conteúdo de Química Orgânica, conteúdo de Química voltado ao terceiro ano e vimos exercícios associados ao Enem destes determinados conteúdos, tudo bem? Hoje a gente começa o conteúdo mais voltado para o segundo ano do ensino médio. Conteúdo envolvendo as unidades voltadas para a química, envolvendo reações inorgânicas de forma geral, envolvendo mais a parte de cálculo dentro da química como um todo. Mas para a gente entrar propriamente em cálculo, ou até mesmo em quantidade de matéria ou número de mols, a gente precisa observar uma reação química e promover o balanceamento dessa reação. Então o conteúdo de hoje estará associado a balanceamento de reações e dois tipos específicos de reações que caem bastante no Enem: reação de combustão e reação de neutralização. Antes de começar essas reações, a gente vem para balanceamento de reação. O Enem possivelmente só cobra um tipo de balanceamento de reação que a gente chama de balanceamento por tentativa. Existem outros tipos? Existem, como balanceamento de oxirredução, mas o Enem nunca cobrou oxirredução, só por meio de tentativa. Para que serve um balanceamento de uma reação? O balanceamento da reação tem como objetivo igualar a quantidade de matéria, ou na verdade o número de átomos, entre os produtos e os reagentes de uma reação química. Só para a gente relembrar, o que vem antes da seta eu chamo de reagente. O que vem depois de uma seta reacional eu vou chamar de produto, ok? A quantidade de átomos ou quantidade de matérias que existem nos reagentes precisa ser igual à quantidade de átomos ou quantidade de matérias que existem nos produtos. É necessário igualar. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por isso que você precisa igualar o que tem no produto e no reagente. Tudo bem até aqui? Mas para você promover essa igualdade entre reagente e produto, você vai seguir uma sequência. Essa sequência resolve 95% dos casos das nossas reações, quando você pretende balancear uma reação, certo? Macho, você sempre vai começar pelos metais. Comece sempre pelos metais. Depois, os ametais. Balanceou o metal e ametal, você parte para o C de carbono, H de hidrogênio. Geralmente você vai usar o oxigênio para conferir se a reação está balanceada. Ok? Então você segue pelos metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Oxigênio para conferir. Se você seguir essa sequência, fica mais fácil promover o balanceamento de uma reação. Vamos pegar 3 exemplos aqui de reações para a gente balancear. Começando por essa reação, óxido de potássio reagindo com água, gerando hidróxido de potássio. Ok? Começo pelos metais. Quem é o metal da reação? Potássio. Quantos potássios eu tenho no lado dos reagentes? Conta tudo. 2. Tá vendo esse 2 aqui embaixo? Indica a quantidade de 2 potássios. Quantos potássios eu tenho no lado dos meus produtos? 1. Se não aparece nada na química, é igual a 1. Ok? O 1 geralmente não aparece para ser representado. Então vamos lá. Se no lado dos meus reagentes eu tenho 2 potássios, no lado dos meus produtos eu tenho somente 1, eu tenho que igualar a quantidade. 2 para 1. Precisa ser igual. Geralmente a gente iguala 2 e 2. Como é que eu vou fazer isso? Você vai acrescentar um número aqui na frente que vai multiplicar a quantidade de potássio para ser igual a 2, que é a quantidade que tem nos reagentes. Então, se eu colocar um 2 aqui, 2 vezes 1, 2. 2 potássios, 2 potássios. Balanceado. Tudo bem? O balanceamento sempre é dessa forma. Coloca o número na frente da molécula que vai multiplicar a molécula para promover o balanceamento. Esse número tem um nome. Ele se chama coeficiente estequiométrico. Toda vez que você acrescentar um número aqui na frente, eu chamo ele de coeficiente estequiométrico. Ali, o número 2. Continua. Não tenho a metal a ser associado, não tenho carbono. Passo para o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho no lado dos meus reagentes? 2 hidrogênios. Quantos eu tenho no lado dos produtos? Lembra do coeficiente estequiométrico? Ele não multiplica somente o potássio. Ele vai multiplicar a molécula inteira, ok? Então, eu tenho 2 potássios e também tenho 2 hidrogênios, ok? Multiplico o potássio, multiplico o hidrogênio. 2 hidrogênios balanceado. Oxigênio para conferir.
Quantos oxigênios eu tenho ao todo no lado dos meus reagentes? Um oxigênio aqui, mais um oxigênio aqui. Ao todo, 2 oxigênios. 2 vezes um oxigênio vai dar 2, balanceado. Ok? É assim que eu promovo um balanceamento de uma reação. Esse é um exemplo mais simples. Vamos partir para o próximo. A N2O3 reagindo com carbono, formando alumínio e CO2. Começo pelos metais. Quem é o metal da reação? Você não precisa de tabela periódica para saber que o metal da reação é alumínio, ok? O alumínio, 2 alumínios, 1 alumínio. Para balancear, vem aqui e coloco 1, 2. Tudo bem até aqui? 1 carbono, 1 carbono. Preciso mexer com carbono? Não preciso. Agora o oxigênio. Eu tenho 3 oxigênios e eu tenho 2 oxigênios. Tá, como é que eu vou balancear esse oxigênio aqui? Eu preciso igualar a quantidade de oxigênios entre os reagentes e os produtos. Como que eu promovo esse balanceamento? Presta atenção. Se eu colocar um 2 aqui para o oxigênio, 2 vezes 3, 6. Se eu colocar um 3 aqui, 3 vezes 2, 6. Não iguala a quantidade de oxigênios? Igual. Ah, mas professor, desbalanceou o alumínio. Correto. O macho, lembra que eu falei que resolve 95% das nossas reações? Algumas você precisa voltar. Concorda comigo que agora eu tenho 4 alumínios? 2 vezes 2 dá 4. E esse coeficiente estequiométrico multiplica a molécula toda, certo? Então 2 vezes 2, 4. Aqui eu não tenho mais 2 alumínios. Aqui eu preciso de 4 alumínios para balancear. Porque eu tenho 4 aqui e 4 aqui agora. Do outro lado, quantos carbonos eu tenho? 3 carbonos, concorda, pessoal? 3 carbonos. Não multiplica só o oxigênio, não. Multiplica o carbono também. Para balancear, eu venho aqui e coloco 3 carbonos. Tudo bem? O coeficiente estequiométrico multiplica a molécula inteira. Sempre vai ser multiplicado, nunca somado. Ok? Terceiro exemplo. Sulfato de alumínio reagindo com cloreto de sódio, formando sulfato de sódio e cloreto de alumínio. Ok? Segue. Começo pelo metal. Quem é o metal da minha reação? Alumínio. Quantos alumínios eu tenho? 2. Aqui eu tenho quantos alumínios, pessoal? Somente 1, concorda? Para balancear, você coloca um coeficiente estequiométrico. Um coeficiente 2, que vai multiplicar a quantidade de alumínio. Continua. Tem outro metal? Tem. Sódio. Quantos sódios eu tenho aqui? Somente 1. Aqui eu vou ter quantos, pessoal? 2 sódios. 2 no lado dos produtos, 1 no lado dos reagentes. Para balancear, você vai vir no reagente e multiplicar por 2. Agora tem 2 sódios. Continuando então o nosso raciocínio. Parto para os ametais. Qual é o metal da minha reação? Aqui, enxofre. Enxofre é nosso metal. No lado dos reagentes, quantos enxofres eu tenho? Presta atenção. Toda vez que eu tiver parênteses, o número que está fora multiplica tudo que está dentro. Ok? O número que está fora vai multiplicar tudo que está dentro. Então, quantos enxofres eu tenho aqui? 3 enxofres. Aqui eu tenho quantos? Somente 1, concorda? 1 enxofre somente. Então, para ser igual a 3, eu vou vir aqui na frente e multiplicar por 3, certo? Só que no exato momento que você colocou o coeficiente estequiométrico 3 ali, desbalanceou o sódio. Volta com o sódio então. Quantos sódios eu tenho aqui, pessoal? 3 vezes 2, 6. Lembra, o coeficiente estequiométrico multiplica a molécula toda. 6. Aqui eu tenho somente 2, concorda? Se eu tenho somente 2, eu preciso ter 6 agora. Bota um 6 aqui na frente. 6 vezes 1, 6. Balanceou o sódio de novo. Agora eu tenho enxofre e sódios balanceados. Qual é o outro metal da minha reação? O cloro. Quantos cloros eu tenho aqui? 6 vezes 1, 6. 2 vezes 3, 6. Cloro balanceado, ok? Por fim, você passa o carbono e o hidrogênio e vai direto para o oxigênio. Usa o oxigênio para conferir. Aqui, quantos oxigênios eu tenho? 4. Entre parênteses, 3. Então, esse 3 vai multiplicar o 4. Ao todo vai ser igual a 12. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 4 vezes o 3 do coeficiente estequiométrico,
12. Balanceada a reação. Pelo método da tentativa, o balanceamento você consegue resolver seguindo macho, ok? Vamos ver exemplo de algumas outras reações químicas que a gente pode utilizar o balanceamento de uma reação. Dentre uma das reações químicas que mais balanceamos na prova do Enem, temos o processo de reação de neutralização. A reação de neutralização mais simples, mais palpável de ser trabalhada, é toda vez que eu tenho um ácido reagindo com uma base. Toda vez que eu tiver uma substância ácida reagindo com uma substância básica, eu tenho sal e água formados. Sempre vai ser formado sal e água, ok? Uma reação de neutralização. Neutralização por quê? Um meio ácido, pH baixo, reagindo com meio básico, um pH alto. Geralmente você neutraliza, coloca um pH neutro, por volta de 7, por aí, gerando um sal e água formados. Como que eu promovo uma reação de neutralização? Vamos montar os nossos produtos e depois balancear a reação, ok? Toda vez que eu tiver uma base, eu tenho sempre OH no final. Base, OH no final, de forma mais simplória. Ácido começa com hidrogênio, de forma mais simplória do que seria um ácido, do que seria uma base. Se eu tenho uma base, quebra ela aqui, para fazer a minha reação de neutralização. Promova a quebra. Vai liberar sempre OH menos. A base é um composto inorgânico que libera OH menos em presença de água. Liberou OH menos, aqui a carga é negativa. Logo, o sódio que foi liberado vai ter carga positiva. Ok? Quebrei o OH, negativo. Logo, o sódio vai ser positivo. Aqui no ácido, você vai quebrar aqui, em que você sempre vai liberar H+. Toda substância que presença de água libera H+, é característico de ácido, tudo bem? Liberou H+, mas quantos H+ eu liberei? 2. Então foi 2 cargas positivas indo embora. 2 positivos indo embora. Logo o SO3 vai ser 2 negativo. Ah, professor, onde foi parar o 2 aqui? A gente corrige com balanceamento depois. Ok? Para você promover a reação, positivo interage com negativo. HOH é a nossa água formada. H+, OH-. Água. Positivo vai interagir com negativo. Na mais SO3, 2-. Cruza essas cargas. Vai formar o nosso sal. Na2SO3. Só para você observar de onde surgem os produtos formados numa reação de neutralização. Tá. Primeira coisa que você vai fazer a partir de agora, quando ver uma reação inorgânica, balancear a reação. Então balanceia essa reação para mim. Começando pelos metais. Quem é o metal da reação? Sódio. Quantos sódios eu tenho nos meus produtos? 2. Quantos sódios eu tenho no meu reagente? Somente 1. Para balancear, eu venho aqui e coloco 1, 2. 2 balanceia, porque 2 vezes 1 dá 2. Segue. Quem é o metal da reação? Enxofre. Quantos enxofres eu tenho? 1 nos meus produtos. Quantos enxofres eu tenho? 1 nos meus reagentes. Quantos enxofres eu tenho? 1 nos meus produtos. Preciso balancear o enxofre? Não, já está balanceado. Continua o raciocínio então. Próximo, carbono. Não tem carbono na minha reação. Parto para o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui no meu ácido? 2 hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho aqui na minha base? 2 hidrogênios, certo? Ao todo, no lado dos reagentes, eu tenho 4 hidrogênios. Eu preciso que isso aqui, a minha água, me dê 4 hidrogênios. Qual o número que multiplicado por 2 vai dar 4? 2. 4 hidrogênios dos reagentes, 4 hidrogênios dos meus produtos. Oxigênio você usa para conferir. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2. Com mais 3, 5. Quantos eu tenho aqui? 3. Com mais 2, 5. Equação balanceada, ok? Vamos ver outro exemplo? H3PO4 reagindo com CaOH2. Vamos quebrar as moléculas de novo? Presta atenção. Quebrei aqui. O ácido libera H+. 3 H+ foram liberados. 3 positivo foi embora. Logo, o PO4 é 3 negativo. Vem cá.
2 hidroxilas foram embora. O OH negativo saiu. 2 negativo, logo o Ca vai ser qual carga? 2 positivo. Tudo bem até aqui? Só quebrei as minhas moléculas. Se eu quebrei, positivo interage com negativo. Aqui eu gero a nossa água, H2O. Positivo vai interagir com negativo. Sempre positivo primeiro. Ca2+, PO4, 3-. Cruza essas cargas. Cruzei as cargas. O 3 vem para o Ca, Ca3. Esse 2 positivo que vai descer vai gerar o PO4, 2. Ok? O 2 desceu para o PO4. Por isso que está entre parênteses. Ok? Quando eu cruzo essas cargas, eu cruzo o número, não o valor da carga em si. Tá? Se é positivo ou negativo no caso. Montei a minha reação. Primeira coisa que você faz quando uma reação montada, você vai balancear a partir de agora. Comece pelo metal. Quem é o metal da minha reação? Cálcio, Ca. No lado dos meus reagentes eu tenho quantos cálcios? 1 somente. No lado dos meus produtos eu tenho quantos cálcios? 3. Para balancear você vem colocar o número que multiplicado por 1 vai dar 3. 3 balanceia. O ametal da reação, fósforo. Aqui eu tenho um fósforo somente. Aqui o número que está fora multiplica o que está dentro. Então eu tenho 2 fósforos. Para balancear você vai vir aqui nos reagentes e pegar esse fósforo e multiplicar ele por 2. Metal e ametal balanceados. Parte para o carbono. Tem carbono nessa reação? Não, não tem. Então vai para o hidrogênio. Sempre segue o macho. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 6. Com mais quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 hidrogênios aqui, 6 hidrogênios aqui. Ao todo eu tenho 12 hidrogênios. Qual o número que multiplicado por 2 vai dar 12? 6. Oxigênio para conferir. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 8. Com mais quantos oxigênios eu tenho aqui? 6. 14 ao todo, certo? Quantos oxigênios eu tenho aqui? 8. Com mais quantos eu tenho aqui? 6, 14. Equação balanceada, ok? Isso é uma reação de neutralização. Ácido reagindo com base, gerando sal e água, de forma mais simples. Tudo bem? Monta a reação, balanceia a reação. Próxima reação, combustão. Outra reação química que cai muito no Enem para você promover o balanceamento é o que a gente chama de reações de combustão. Combustão, pegar fogo. Só que quimicamente falando, uma reação de combustão é sempre um composto orgânico reagindo com oxigênio. Toda vez que você reagir com gás oxigênio, possivelmente você está gerando uma reação de combustão, ok? Reações de combustão podem ser divididas em 3 tipos. O que eu chamo de reação de combustão total. Se for uma combustão total, você sempre vai formar CO2 mais água. Se for uma combustão total, CO2 e água. Total, porque a carga do carbono aqui é sempre mais 4, a maior carga possível do carbono. Por isso que a gente chama de reação de combustão total, certo? Balanceia essa reação, vamos lá, promover o balanceamento. A gente começa pelo carbono, não tem metal nem ametal associados. Começa pelo carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui? 8. Aqui eu tenho somente um carbono, certo? Para balancear eu venho aqui e coloco um 8 no meu balanceamento, certo? 8 com 8. 8 vezes 1, 8, certo? Hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? 18 no lado dos meus reagentes. Quantos hidrogênios eu tenho no lado dos meus produtos? 2. Para balancear eu venho aqui e coloco um 9. 9 vezes 2, 18. Tudo bem até aqui? Ok. Agora no lado dos produtos, quantos oxigênios eu tenho ao todo? 8 vezes 2, 16. 9 vezes 1, 9. Soma quantos oxigênios eu tenho aqui? 25. No lado dos meus produtos, agora eu tenho 25 oxigênios. No lado dos meus reagentes, eu tenho somente 2, não é verdade? Para você anexar um coeficiente estequiométrico, ele precisa ser inteiro para todos os elementos de uma reação química, exceto um. O gás oxigênio, ele pode receber vírgula para o seu coeficiente estequiométrico. Como assim, professor? Eu preciso de 25 oxigênios. Qual o número multiplicado por 2 vai dar 25? 12,5. Ou, se você quiser,
25 sobre 2 ou 12,5, você determina o que você quer colocar aqui, 25 sobre 2 ou 12,5. Mas só esse cara recebe número com vírgula em coeficiente estequiométrico. Nenhum outro elemento dentro do balanceamento de reações vai receber. Só o gás oxigênio, ok? Continuando. Essa é a total, forma CO2. A parcial, pessoal, vai formar CO mais água. A total forma CO2. A parcial forma CO. CO, o NOx do carbono aqui é mais 2. Número de oxidação. Valor da carga é mais 2, por isso que é parcial. Vamos balancear essa reação? Segue. Quantos carbonos eu tenho no lado dos meus reagentes? 6 carbonos. Quanto que eu tenho nos meus produtos? Um carbono só. 1 vezes 6 dá 6. Balanceado. Quantos hidrogênios eu tenho no lado dos meus reagentes? 12 hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho no lado dos meus produtos? 2 hidrogênios. Qual o número multiplicado por 2 vai dar 12? 6 também. Tudo bem daqui? Oxigênio. Aqui eu tenho 6 oxigênios. Aqui eu também tenho 6 oxigênios. Um total dos meus produtos de 12 oxigênios. Nos meus reagentes, concorda que aqui eu já tenho 6? Dos 12 que eu preciso, 6 eu já tenho. Não vou mexer com esse cara, porque se eu mexer com ele aqui, vou desbalancear tudo que tem aqui. Certo? Então, 6 eu já tenho. Tenho 2 aqui. Faltam 6, não faltam? Se eu botar um 3 vezes 2, não vai dar 6? 6 oxigênios aqui. 6 oxigênios aqui, dando um total de 12. A fuligem também não deixa de ser uma combustão parcial, sempre vai formar carbono mais água. Ok? O NOx do carbono, a carga do carbono aqui é 0. A diferença está na carga do carbono que ele adquire. Por isso que eu falo que a combustão é total ou parcial. Na fuligem, balanceando essa minha reação. Vamos lá. Quantos carbonos eu tenho no lado dos meus reagentes? 4 carbonos. Quantos carbonos eu tenho no lado dos meus produtos? Um só. 4 balanceio. Quantos hidrogênios? 10 hidrogênios. Quantos hidrogênios? 2 hidrogênios. 5 vezes 2 vai dar 10. Certo? Para terminar, aqui eu tenho 5 oxigênios, concorda? 5 vezes 1, 5. Para ser igual a 5 oxigênios aqui, ou você bota 5 sobre 2, ou você coloca 2,5, que vai balancear a reação. Ok? Isso é balanceamento de reações, levando em consideração 2 tipos de reações distintas, neutralização e combustão. Próxima aula, a gente vai começar o conceito de mol, ou quantidade de matéria. A partir de hoje, pessoal, toda vez que você vê uma reação química, você tem que conferir para ver se ela está balanceada, porque o balanceamento é a prévia, é a introdução para todo o desenvolver de uma questão de química inorgânica no Enem. Tudo bem? Até a próxima, pessoal!